Fala pessoal, professora Carol aqui mais uma vez e hoje nós vamos conversar sobre como o Enem avalia as redações. Ou seja, como é que funciona aquela grade de correção? A gente sabe que a nota de uma redação varia entre 0 e 1000 pontos. Isso significa que a redação é a que te dá mais chances de passar no vestibular. Esses 1000 pontos são divididos em 5 competências de avaliação. Você quer saber quais competências são essas? Então fica comigo, já se inscreve no canal, deixa o like e bora conhecer essas 5 competências. Cada competência dessa vai variar entre 0 e 200 pontos. Então veja, 5 competências, 0 a 200 cada uma dessas 5, totalizando até 1000 pontos. A competência 1 vai tratar do domínio da língua portuguesa, resumindo, gramática e adequação vocabular. Por exemplo, acentuação, concordância verbal, regência. É importante lembrar que o seu texto não precisa ser necessariamente escrito com uma linguagem extremamente rebuscada. Mas muito cuidado, você também não deve escrever de maneira coloquial. Vamos dar uma olhada na grade de correção da competência 1? Veja, você terá 0 pontos se você demonstrar desconhecimento total da escrita formal da língua portuguesa. É basicamente impossível tirar 0 aqui, a não ser que você escreva o texto em outra língua, né? Você vai tirar 40 pontos se você demonstrar um domínio precário da escrita formal. Já se você demonstrar um domínio insuficiente, você vai tirar 80 pontos. E se você demonstrar um domínio mediano, com um número de erros regular, você vai tirar 120 pontos. Se você demonstrar um bom domínio com poucos desvios gramaticais, daí você consegue 160 pontos. E se o seu texto tiver erros excepcionais, ou seja, pouquíssimos erros, em torno de 3 ou 4 erros, aí sim você consegue tirar 200 pontos nessa competência aqui. Na competência 2, 3 aspectos são avaliados. Atendimento ao tema, ou seja, se você escreve sobre o tema proposto, se você não tangencia o tema ou mesmo foge ao tema. Se você atende ao gênero textual, ao tipo textual, ou seja, se você escreve uma dissertação argumentativa e não uma crônica, um conto ou qualquer outro tipo de texto. E se você utiliza recursos argumentativos legítimos, ou seja, verdadeiros, relevantes, ou seja, relacionados ao tema, e produtivos, extremamente ligados à argumentação que você propôs ali na sua redação. É importante lembrar para você que não sabe o que é o repertório sociocultural, os recursos argumentativos, eles são aquelas informações que nós trazemos para o nosso texto. Nós levamos lá na nossa cabeça para o Enem citações, pesquisas, dados estatísticos, notícias, e daí nós usamos na nossa redação. Isso aí é o que nós chamamos de repertório sociocultural, estratégia argumentativa, recurso argumentativo. Veja só a grade da competência 2. Você vai tirar 40 pontos se você tangenciar o tema. Você vai tirar 80 pontos se você copiar dos textos de apoio. Você vai tirar 120 pontos se a sua argumentação for previsível, ou seja, se você escrever por meio de senso comum. E você vai tirar 160 pontos se você tiver até uma argumentação consistente com um bom domínio. Todavia, você só vai conseguir tirar 200 pontos nessa competência se você desenvolver o tema com uma argumentação consistente, com repertório sociocultural, ou seja, com informações que você traz que estejam extremamente interligadas ali com a sua
defesa do ponto de vista, além de apresentar um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. E daí você deve estar se perguntando, mas Carol, quando eu levo 0 aqui nessa competência? A competência 2 é um pouco perigosa, porque quando você chega no nível 0 aqui, você zera a redação inteira, porque você cometeu fuga ao tema. Na competência 3, o seu projeto de texto é avaliado. E você deve estar se perguntando, mas o que é projeto de texto? Nada mais é do que o planejamento textual que você faz antes de fato, passar o seu texto a limpo na folha oficial. O corretor precisa perceber que você montou uma estratégia ali de escrita para conseguir articular as suas ideias. Quando você articula as suas ideias de maneira clara, sem ambiguidades, sendo coerente, o corretor consegue notar que você teve ali uma progressão textual. Começou apresentando o tema, tem ali a defesa de uma tese e que ao longo do texto você defende essa tese utilizando recursos argumentativos. O corretor consegue perceber que você tem coerência textual. E para ter coerência textual é preciso ter o planejamento, que nós vamos ver como é que se faz em uma aula específica mais adiante. Temos aqui a grade da competência 3. Você vai tirar 0 na competência 3 se você apresentar o repertório sociocultural não relacionado ao tema e sem estar relacionado também à defesa da sua tese. Você vai tirar 40 pontos se você até apresentar informações, mas que estejam incoerentes. Se você apresentar informações que estejam desorganizadas e limitadas aos textos motivadores, ou seja, que você copia, você vai tirar 80 pontos. Já se você apresentar essas informações, ainda que copiadas, mas um pouco organizadas, você vai tirar 120 pontos. Se você escrever de maneira organizada essas informações com indícios de autoria, e daí a gente vai ter uma aula só para marcar os indícios de autoria, como é que a gente faz para marcar os indícios de autoria? Daí você tira 160 pontos. E se você escrever o seu texto de maneira organizada, com autoria, defendendo a sua tese, daí sim nós vamos ter um total de 200 pontos na competência 3. A competência 4 é muito simples de entender. Aqui, o Enem vai valorizar o uso de elementos coesivos, que também são chamados de conectivos ou conectores. São aquelas palavras que conectam as ideias. Você precisa usá-los entre os parágrafos, ou seja, no início dos parágrafos e também dentro ali dos parágrafos, ou seja, entre os períodos. Como eu mostrei naquele projeto de texto que nós vimos lá na nossa primeira aula. Além disso, nessa competência você tem de ficar esperto para não repetir as palavras, pois o Enem tira ponto das repetições aqui nessa competência. No mais, você também deve ficar atento à estrutura do seu texto em relação ao equilíbrio entre os tamanhos de parágrafos e períodos. Evitar períodos longos para não confundir o leitor. Porque nessa competência a gente vai tratar de coesão textual. Lá na 3 é coerência textual. Aqui na 4, coesão textual. E a coesão só é feita por meio de clareza, uso de conectivos, etc. Bora dar uma olhada aqui nessa grade? Você vai tirar 0 se você não articular as informações no seu texto. Já se você articular, mas de maneira precária, daí você vai conseguir tirar 40 pontos. Se você apresentar poucos elementos coesivos e muitas repetições, você não vai passar de 80 pontos nessa competência. É importante lembrar que os textos em forma de monobloco, ou seja, são aqueles textos que não tem nem paragrafação, tá? Eles são realmente um blocão, como esse que você tá vendo aqui na tela agora. Esses textos não passam de 80 pontos nessa competência aqui. Por mais que você use elementos coesivos ou não repita palavras, se o seu texto for um monobloco, você não passa de 80 pontos nessa competência. Você vai tirar 120 nessa competência se o uso de elementos coesivos no seu texto for
regular, ou seja, aparece ali uma hora ou outra, mas há ainda algumas repetições. 160 você tira se tiver vários elementos coesivos e poucas repetições. Já se você usar elementos coesivos dentro e fora do parágrafo constantemente e apresentar pouquíssimas repetições, você alcança 200 pontos nessa competência. Na competência 5, você vai entender rapidinho como é que ela é avaliada. Veja, nós temos 5 elementos. Cada elemento vale 40 pontos. Se você somar os 5, a gente tem 200 pontos. Veja, agente, ação, meio modo, efeito e detalhamento. Uma informação muito importante. Se você ferir direitos humanos, desrespeitar direitos humanos, você leva 0. Por exemplo, propor que determinados indivíduos não possam votar. Isso é ferir direitos humanos, porque um voto é um direito de todos. Bora dar uma olhadinha na grade? Quando você vai tirar 0? Quando você copiar a proposta, ou você não apresentar a proposta, ou sua proposta desrespeitar direitos humanos, ou até mesmo se você aborda um problema, mas não resolve esse problema, você acaba apresentando uma solução para um problema que você nem abordou. Você tem que se lembrar que na redação para o Enem tudo deve ser articulado. Se você apresentou um problema, você precisa discorrer sobre aquele problema a sua redação toda. Você não pode apresentar uma solução para algo que você nem abordou. Você vai tirar 40 pontos se você apresentar uma proposta que tangencia o tema ou houver apenas um elemento válido. E assim por diante. Se você apresentar 2 elementos válidos, você vai tirar 80 pontos, 3 elementos válidos 120, 4 160 e 5 200. Quando eu falo elementos válidos, a gente quer dizer o elemento ideal para a proposta que você apresenta. Por exemplo, se você quiser propor que deva ser criada uma lei, você tem que pedir para que o legislativo crie essa lei. Se você pedir para, por exemplo, o judiciário deve criar essa lei, o elemento não é válido, porque não é papel do judiciário criar leis, é papel do legislativo. Então hoje, galera, nós vimos como é que a nossa redação é avaliada. Eu espero que tudo tenha ficado um pouco mais claro. E eu sei que é muita informação, mas no decorrer das aulas, esses termos mais técnicos vão ficando mais internalizados aí dentro da sua cabecinha e tudo vai passar a fazer sentido. Então eu te aguardo na próxima aula para a gente falar sobre Introdução nota 1000. Como é que as redações nota 1000 escrevem as introduções? Você vai saber na próxima aula. Um abraço e até a próxima!